R$ 1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Cara, você quer aprender como que eu faço para ter esses resultados aqui, ó, trabalhando pela internet? Mais de 180 mil disponível usando robôs da maneira correta. E com isso, eu consigo viver viajando e conhecer os melhores hotéis do mundo. Dá uma olhada nesse aqui, ó. E eu tenho certeza que você também pode fazer isso. Clica no link aqui embaixo e vem comigo. É um mês de rede. E o Domingos Maracanã, uma vez conversando com ele, fazendo uma entrevista com ele me disse exatamente isso que o Fábio Luciano falou. O nível de concentração cai. O nível de concentração cai. Ele estava até comentando, acho que um jogo do Sul-Americano de vôlei, Brasil e Paraguai. O Brasil, acho que ganhou de 3-2. Foi um negócio, foi um horror aquele jogo, um horror. O Paraguai não tem tradição nenhuma no vôlei. E o Brasil era vice-campeão olímpico. Então isso acontece. Repito, não dá para jogar bem todas as noites. O nível de concentração diminui. Eu acho que é muito barulho para um jogo só, não foi a eliminação do São Paulo. Se o São Paulo tivesse sido eliminado, eu acho que tudo isso aí que está sendo dito aí faria sentido, mas tem o jogo da volta. Tem o jogo da volta e outras coisas. E outra coisa, o jogo para esses caras aí, dos jogadores do 4 de julho, foi o jogo da vida deles. Imagina, esses caras vão contar para os netos deles, né? No futuro, pô, a gente jogou contra o São Paulo e ganhou. O São Paulo tinha acabado de ser campeão paulista. Estava já na fase de mata-mata da Libertadores. O técnico era o Crespo. Aí o cara vai mostrar a foto do Crespo, o vídeo. Então, olha aqui, ó, jogou na Argentina, jogou com o Maradona, né? Então, tudo isso pode acontecer. Eu, sinceramente, o conjunto da obra do São Paulo é muito bom, gente. É muito bom. Eu não acho que é motivo para todo esse barulho aí, não. O torcedor fica chateado, evidentemente, decepcionado, mas o São Paulo não foi eliminado. O São Paulo não foi eliminado. Se o São Paulo for eliminado, aí é outra história. Aí a gente vai discutir, olha, a Copa do Brasil, nunca foi campeão, é o título que falta ao São Paulo. Aí nós vamos discutir. Jogou mal. Acontece. Acontece. Então, mas aí... Outra coisa, hein, William? A questão que eu quero voltar... Mas jogou, mas esse mesmo time também contra o Racing não andou. Só para encerrar, contra o Racing jogou mal, São Paulo estava focado no Campeonato Paulista. Tá? O São Paulo, todos disseram aqui que a arbitragem prejudicou o São Paulo. Se você for tirar um gol do 4 de julho e dar um gol ao São Paulo teria vencido o jogo. Agora, é claro, São Paulo não pode reclamar disso. Eu vou entender quando vocês dizem, olha, esse gol foi legítimo, a gente tá vendo aí. Sabe, reclamar de um gol assim, sabe, acontece. Eu acho que são situações diferentes. Entendeu? Situações diferentes. O São Paulo está em processo de crescimento. Acabou de ganhar um campeonato paulista, batendo na final Palmeiras, que é tido por muitos como o melhor time do Brasil. Não é o meu caso. Mas eu respeito quem acha isso. Mas nós vamos fazer um carnaval por causa de uma derrota dessa? Eu sinceramente, eu não estou entendendo. Não, o São Paulo jogou mal, jogou muito mal. O time não foi sombra do que o Crespo quer pro time. Não foi sombra, completamente descompactado, o time que não teve a base do Crespo na montagem do time principal. A estrutura tática do time do São Paulo foi muito decepcionante. Muito decepcionante. Alguns jogadores abaixo da crítica, por exemplo, o Diego Costa, que fez o gol e que foi anulado, o zagueiro do São Paulo, jogou muito mal de novo. Esse rapaz teve uma queda vertiginosa, ele entrou bem no time do São Paulo, depois caiu, não consegue se sustentar. Então, eu acho que, na minha interpretação, o São Paulo passou vergonha nesse jogo. Esse segundo time do São Paulo passou vergonha. Exceção feita a dois jogadores que eu já citei aqui. O lateral esquerdo, o Wellington, que para mim é bom lateral, merece mais oportunidades no time de cima. E o Éder, que já pediu passagem para ser. Ele foi contratado para ser o parceiro do Luciano. Aquele jogador do toque e passa que precisa o São Paulo. Então, desses dois jogadores eu tiro dessa relação. Incluo o treinador e os outros jogadores do time do São Paulo que atuaram muito mal nessa partida contra a equipe do 4 de julho. Porque esse mesmo time também não ganhou do Racing em casa.
Aliás, o time principal empatou jogando lá na Argentina e o time reserva perdeu jogando em casa. É o mesmo adversário de agora da Libertadores da América. Mas daqui a pouco o Sormani dará... Não, quero saber o seguinte, você tem dúvidas em relação ao São Paulo? São Paulo foi mal contra o Racing, não, foi eu mal tenho contra dúvidas... o Guarani. Esse título paulista engana, é isso? Hein? Eu tenho dúvidas... com rentistas também. Isso. Exatamente. Só para... Não, Pascoal, vou perguntar para todo mundo aqui. Não. Vocês estão em dúvida em relação ao São Paulo? Eu não estou. Quanto ao elenco, contra o time principal, eu tenho certeza. Quanto à formatação de um elenco, eu tenho dúvida. Acho que o São Paulo não é tão abrangente no elenco. Tem muitos setores que precisam ser observados. Então, no elenco eu tenho dúvida, mas do time principal não. O time principal é bom. A pergunta do Sormani é boa, vou estender para o Fábio Luciano e para o Facincani também, porque é o seguinte, São Paulo tem 3 competições pesadas pela frente. Essa Copa do Brasil aí que o São Paulo jamais conquistou, né? Bateu na trave aí na temporada passada, chegou nas semifinais, não conquistou. Tem o Campeonato Brasileiro, que o São Paulo não conquista desde 2008, quando foi tricampeão. E tem a Libertadores da América, que o São Paulo não conquista desde 2005, certo? É isso aí, desde 2005, quando foi tricampeão, 2005, né? Tem muito tempo aí de 3 competições pesadas, importantes, e uma inédita. Então é o seguinte, Fábio Luciano, não tem elenco para as 3, porque o torcedor de São Paulo está de olho nas 3. Não vai dar para disputar as 3, vai ter que priorizar? Então, William, é por isso que, na minha opinião, o peso maior recai em cima dos jogadores que atuaram, né? Porque eu concordo com você, quando você tem uma chance, independente do adversário, se é um time grande ou não, você tem que mostrar o seu valor, né? Você tem que mostrar que naquele jogo você está preparado para que em um jogo maior você entre na equipe. Então, fica essa dúvida por conta dos atletas, né? Então, assim, quando o São Paulo precisar desse time ou de alguns jogadores, eles vão estar preparados para compor o time principal, para estar em um jogo importante. Mas é um time que não venceu, por exemplo, contra o Racing, é um time que não venceu contra o 4 de julho, esses jogadores estão prontos para isso? Então, é essa chave que alguns atletas têm que ligar, né? Porque assim, quando você entra em campo, não é só a camisa do São Paulo que vai ganhar e não só a imagem daquele time vencedor que o Crespo está montando e muito bem, organizando muito bem até, com relação ao time principal do São Paulo. Mas esses caras que estão jogando, que estão entrando em alguns jogos específicos, eles também têm que mostrar valor, né? Concentração, intensidade, para quando o Crespo olhar para eles, olhe de uma forma que ele vai poder contar. Então assim, como o Crespo fica a cabeça do Crespo agora? O Crespo fez o trabalho dele, ele preserva os jogadores titulares, dá uma chance para alguns caras experientes que não estavam jogando, dá uma chance para alguns meninos jogarem. É lógico que tem um processo dos meninos aí de evolução, mas o Crespo olha como? Ele fala, será que eu vou poder contar com esses caras em um jogo importante? Será que eu vou conseguir tirar alguns titulares aí para dar uma preservada e esse time vai dar conta do recado também? Então é a chave que esses atletas que não atuam muito, eles têm que virar, né? Então assim, na minha opinião, era um jogo muito importante para esses caras, né? Porque eles estavam tendo uma chance de mostrar que eles podem compor também um time titular, que eles estão preparados taticamente, tecnicamente para jogar. E aí eles acabam causando uma dúvida em cima do trabalho do Crespo. Então, assim, pode ser que seja, como o Sormani falou, pode ser que seja um jogo específico, faz parte do futebol, você não jogar tão bem, você ser surpreendido por um adversário, você imagina que vai ser um jogo mais tranquilo e o jogo se mostra diferente, mas então que seja uma virada de chave aí realmente, né? Que esses caras entendam que independente do adversário, quando eles forem solicitados, eles têm que corresponder, porque aí vai ficar essa dúvida, o São Paulo vai conseguir chegar? Porque o Palmeiras tem um bom elenco, o Flamengo tem um time muito bom e alguns jogadores ali, que o Flamengo também não tem um elenco tão farto, né? O Flamengo também sente dificuldade quando tem que botar um time reserva, por exemplo. Mas o São Paulo, as pretensões do São Paulo são muito grandes. Mas para serem grandes, o São Paulo não vai poder contar só com 11 atletas, né? Vai ter que contar com um elenco e na partida de ontem, esses caras mostraram que, de repente, não estão tão preparados para fazer o São Paulo vencedor em mais de uma competição. Facinca, porque o Pascoal lembrou aí, hein? Quando esse time foi chamado aí para segurar as pontas ou dar conta do recado, não deu certo. Rentistas, Racing, aí custou o primeiro lugar para o São Paulo. É bom lembrar na Libertadores
Que o São Paulo, embora tenha um confronto que é ali pau a pau e tal, São Paulo... De novo, se tivesse que colocar ficha São Paulo e Racing, eu colocaria mais no São Paulo, tá? Sim. Mas, de qualquer forma, o fato de ficar em segundo pegou um adversário mais casca-grossa ali no confronto, tá? Mais casca-grossa. E aí tem essa derrota aí na Copa do Brasil, pro 4 de julho. Aí, o Facinca, fica esse questionamento. E aí, 3 competições. Prioriza o quê? Porque, pelo que eu tô vendo, não vai dar pra tocar o barco nas 3 não, hein? Então. Sim, o elenco reserva, time reserva, tem que dar uma resposta. E aí é a cobrança do treinador. Porque se ele encaixou um padrão, ele está dando ao São Paulo uma construção, porque não está pronto ainda. Quem acha que o São Paulo, por ter vencido o Campeonato Paulista, está na crista da onda, esquece, calma. Está crescendo, está num bom caminho para uma melhora. E aí você enxerga o time reserva não dando essa resposta. Isso é uma amostra do que o trabalho do Crespo está sendo construído, né? Está havendo um norte, diferente de outros tempos em que o São Paulo era um catado, jogado, titular e reserva. Agora não é mais assim. A gente já vê um time com mais capacidade, tanto é que já venceu, já quebrou um estigma com o time titular, mas os jogadores reservas precisam acompanhar esse ritmo, para numa eventual substituição o nível ser mantido ou então aproximado. Porque tem atletas que são insubstituíveis. Ninguém vai tirar o Daniel Alves da equipe titular do São Paulo e colocar um lateral na mesma posição que vai fazer a mesma função, porque não vai fazer nem com a mesma função, muito menos com a mesma qualidade. Você pode tentar equacionar de alguma forma que não seja uma perda muito grande. Agora, substituir não tem. Você pega o Luciano hoje, no ataque do São Paulo, tem o Éder, que já é uma peça, que aí sim você já começa a equilibrar. Pode jogar os dois juntos, tá se descobrindo isso nesse time reserva do São Paulo. Benítez, talvez, não tenha um jogador com a cabeça pensante que ele tem no time titular para essa equipe reserva do São Paulo. Então vai do Crespo elevar o nível de competição desses jogadores. Aí é o que eu falo. O Crespo, em alguns momentos, ele tem priorizado com o time titular as competições como brasileiro, que me parece agora, até pela ausência da Libertadores, e como foi o Campeonato Paulista, pela necessidade de título, mas chega um momento em que ele precisa também transformar essa competitividade que ele deu ao time titular ao reserva. Porque o São Paulo teve uma derrota desnecessária para o Racing no Morumbi, na minha visão. Essa na Copa do Brasil, derrota desnecessária, sem tirar o mérito do adversário, mas porque o nível do time reserva pode ser muito maior do que o apresentado, e quando for maior, é lógico que esse tipo de resultado vai ser diminuído. O percentual de acontecer isso cai bruscamente. Então é o que eu falo, o time reserva precisa ser trabalhado da forma competitiva. Por isso que às vezes eu gosto de equipes que não têm prioridade de competição. Elas jogam a vera todas as competições. Todo mundo vai jogar. Se for para jogar o máximo possível do time titular em 4, 5, 6 competições, tô só chutando por alto aqui, que jogue o titular. Até para mostrar às vezes pro reserva que, se você não correr, você não vai jogar nesse time. Porque às vezes você fica dando tanta chance de dizer, não, vamos entrar só pra... Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.